Paz, Jesus e amor de Maria esteja em cada um de vocês. Hoje, segunda-feira, 23 de maio, sexta semana do tempo da Páscoa. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Queridos irmãos, curta, comente, compartilhe, ative o sininho, faça inscrição, se possível um comentário, para que nós aqui, canal da Casa de Missão, aqui dentro do YouTube, possa crescer e junto com você, irmão, sendo um grande evangelizador. Queridos irmãos, o evangelho desta segunda-feira está lá em João, capítulo 15, os versículos 26 e o 27, e depois capítulo 16, dos versículos do 1 ao 4. Levante-se vossa mão contra os vossos adversários e sejam aniquilados todos os vossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quando vier o Paráclito, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Também vós darei testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Disse-vos essas coisas para vos preservar de alguma queda. Eles vos expulsarão das sinagogas, e virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará prestar culto a Deus. Procederão deste modo, porque não conhecerão o Pai, nem a mim. Disse-vos, porém, essas palavras, para que, quando chegar a hora, vos lembreis de que vos anunciei. E não vos disse desde o princípio, porque estava convosco. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Não vos disse desde o princípio, porque estava convosco. Jesus, ele começa a anunciar coisas que iriam de fato acontecer com os discípulos, porque o discípulo, ele é perseguido igualmente ao mestre. Queridos irmãos, também vós darei testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Essa é a minha, é a tua missão. Dá testemunho, dá testemunho do Evangelho, do Cristo Jesus, deste Evangelho que nós meditamos todos os dias, daquela homilia que eu escuto a cada Santa Missa. Dá testemunho da minha e da sua fé, aquela que nós professamos todos os dias, principalmente quando nós renovamos na Santa Missa a cada domingo. Dá testemunho daquilo que nós já recebemos e ainda vamos receber do nosso Senhor. Dá testemunho do Deus vivo que fez o céu e a terra. Essa é a nossa missão. E aqui Cristo Jesus, ele vem já preparando o coração dos discípulos, preparando o meu coração e o teu para vivenciar toda esta missão com perseguição, com lutas, dificuldades, cruzes, mas que no fim, irmãos, nós venceremos como já somos vencedores. Mas há um Deus, há um Espírito Santo, há um Paráclito, o Espírito da verdade, quem vai nos conduzir neste trajeto, vai nos conduzir em nossas missões, porque eu e você, irmãos, é necessário todos os dias anunciar o Evangelho, porque desde o momento em que eu conheci a verdade, eu já sou participante dela. Então não adianta eu falar que eu não conheço, que eu não ouvi. Pelo contrário, nós já conhecemos e professamos. Então que eu e você, irmãos, possa tomar posse mais uma vez desse testemunho que está dentro de mim, está dentro de você, para anunciar. Mas Jesus vai dizer aos discípulos: eles vos expulsarão das sinagogas, e virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará prestar culto a Deus. Os judeus, ali com medo dos romanos, com medo de tudo aquilo que poderia acontecer, por conta de que todos os cristãos já estavam todos unidos ali, num só coração, numa só alma, ali anunciando o Evangelho. Mas, queridos irmãos, Jesus, ele é claro quando ele fala isso aqui: julgará prestar culto a Deus. Sabe quando alguém faz algo contra você, defende, entre aspas, aquela verdade e vai dizer que está prestando culto a Deus, que está fazendo a vontade de Deus. Queridos irmãos, há muitos homens perversos neste mundo, enganadores, falsos, que tentam enganar o povo e dizem que estão prestando culto a Deus. Mas, queridos irmãos, este é o ponto do Evangelho que hoje a gente precisa meditar.
aquilo que Jesus falava no meu coração aqui diante dessa meditação, para juntos aqui a gente agora compreender o que Jesus quer dizer neste evangelho. Jesus lá no versículo 1, ele vai dizer: disse-vos essas coisas para vos preservar de alguma queda. Jesus aqui, ele quer preservar os discípulos, os futuros apóstolos da igreja. Ele quer preservar eu e você de uma queda. Mas que queda é essa? Nossos primeiros pais, Adão e Eva, caíram na mentira do inimigo, desses homens perversos que hoje também tenta fazer conosco. Eles caíram numa queda que devastou toda a humanidade, toda a criação. E aí entrou o pecado original. E Jesus mais uma vez está com uma preocupação aqui de uma queda. E essa queda, irmãos, é do nosso ouvir. Porque se eu e você, irmãos, cair, a gente pode se levantar. Mas há uma queda. E o conceito da queda é cair ou deixar cair algo. A nossa fé, irmãos. A queda de quando abala o nosso espírito. Abala aquilo que nós professamos. E essa queda ela vem através do ouvir. Então Jesus está instruindo os discípulos, instruindo eu e você. Cuidado. Cuidado com aquilo que vão tentar inventar, com falsos testemunhos, contra falsas doutrinas, contra as falsas religiões. Tomai cuidado com esta queda que vai tentar te enganar. E se você e eu cair, irmãos, é muito difícil de se levantar. Porque uma queda, ela machuca. Principalmente o físico, mas o espiritual. Então Jesus tem esta preocupação e ele nos exorta nessa segunda-feira: cuidado com esta queda, porque o príncipe desta queda é Lúcifer, ele mesmo que é uma criação de Deus, mas ele foi orgulhoso, foi prepotente, quis fazer do seu jeito, e aí ele é um anjo caído hoje. Hoje, então, ele tenta também levar muitos com ele, porque ele de algum modo deixou aquilo entrar dentro dele, e ali ele não fez a vontade de Deus. Assim acontece conosco quando nós deixamos, então, esses falsos homens, junto com Lúcifer, tentando nos enganar. E aí a nossa queda pode ser terrível, irmãos. Mas não desanimemos, pelo contrário, saímos fortalecidos, porque então os discípulos, os apóstolos iriam enfrentar povos, iriam enfrentar homens, iriam enfrentar falsas doutrinas, hoje que a gente conhece as heresias que tanto foram combatidas pela igreja. Eles iriam enfrentar tantas coisas, irmãos, mas eles tinham a certeza que, como Jesus vai dizer, há o Espírito da verdade, há o Paráclito, que em breve vamos renovar a efusão do Espírito Santo em Pentecoste, o batismo no Espírito Santo, vamos renovar mais uma vez, porque esse Espírito, irmãos, que vivifica, que nos faz então ser preservados dessas quedas, dessas coisas que eu talvez tenha dado lado, ouvidos, e talvez tenha de algum modo penetrado e abalado a minha fé. A fé que eu professo, a fé ali que todos os dias ela me torna uma pessoa então que está numa raiz, num fundamento, num alicerce que é Cristo Jesus, é o Espírito. Então por isso que Jesus começa a dizer essas palavras para os discípulos, ao Espírito da verdade. Então toda vez que vier esses homens tentando nos fazer cair nesta queda que pode nos abalar, vai ter um Espírito da verdade que vai dizer: não ouça. Você conhece o Evangelho, você conhece as Escrituras, você conhece a verdadeira igreja que eu fundamentei, católica, apostólica, romana. Vocês conhecem tudo aquilo que é dito por vocês no Evangelho todos os dias. Então, quando eu conheço, sou conhecedor, eu não fico mais me preocupando ou, de algum modo, o inimigo ele vai tentar intervir na minha vida, eu vou ter esse Espírito então que vai me conduzir, e aqui eu não vou ter mais essa preocupação. Pelo contrário, eu vou estar então em vigia, atento, mas esta queda não vai acontecer, porque Jesus é claro: procederão deste modo, porque não conheceram o Pai nem a mim. Então ele não vai te enganar, ele não vai me enganar. Esses homens, essas falsas doutrinas, porque não conheceram Jesus nem o Pai. Queridos irmãos,
Então, vigiemos, e esta queda que Jesus quer que nós se afastemos, preservando nós de qualquer corrupção humana. Ele vem então cuidar do nosso coração e do teu. Queridos irmãos, Deus te abençoe, Deus te ilumine. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.